Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Tati Garcia, eu participo do projeto Trilhas Literárias e estou aqui mais uma vez para uma live super especial. E hoje nós temos uma escritora convidada, a Eve Ferretti. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a Eve. Agora eu quero contar sobre o projeto Trilhas Literárias. É um projeto aprovado no edital do Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, pela Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura. E nós temos também várias parcerias. O apoio da Copel, no incentivo por meio do ICMS. Temos também a parceria com a Prefeitura de Pinhais, parceria com a Biblioteca Pública do Paraná na divulgação e também com a Universidade Federal do Paraná, por meio do curso de pós-graduação em letras, com o apoio da professora Milena Martins. Hoje, nós vamos conhecer um pouco do universo literário da autora Eve Ferretti. Nós estamos aqui aguardando o pessoal chegar. Eu vou convidar a Eve para estar conosco aqui agora. Oi, Olá, Eve, oi Tati, tudo tudo bem? bem? Está me ouvindo Tudo bem? bem. Estou ouvindo super bem. E você está me Está ouvindo ouvindo bem? bem? Tá certo. Eu vou ficar sem o fone por enquanto, que eu acho que eu estou ouvindo melhor sem o fone, tá? Para mim tá Então, tranquilo. Não sei para o pessoal aí. tá tudo ok? Tá certo. É uma grande alegria estar aqui com vocês para apresentar o trabalho da Eve Ferretti. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a autora. Eve Ferretti é escritora, ilustradora e roteirista, e é reconhecida como uma das representantes do nonsense atual. É mestre em ilustração e animação em Portugal, onde vive atualmente. Estudou pintura clássica, desenho e teatro, nomeadamente a comédia dell'arte e clown. Ilustrou livros de diversas autoras e autores, até que em 2010 escreveu a sua primeira história, A Menina que Organizava, inspirado no final de um relacionamento. É autora também de Moscas e Outras Memórias, que recebeu o selo Cátedra Unesco em 2016. O que dizem de Carmen, que ganhou menção honrosa no concurso João de Barro 2015-2016. É um concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Transitando entre o desenho e a animação, o humor e o tragicômico, lançou-se na animação stop motion com The Old Lady, que circulou em vários festivais mundo afora, tais como o Animamundi, 2015, Stop Motion Montreal, do Canadá, Future Film Festival da Itália e entre outros, muitos outros que depois a Ivy vai contar para a gente como que foi a história dessa animação, a premiação. E toda a obra autoral de Ivy segue o estilo de literatura nonsense. Em 2015, após problemas de saúde, ela iniciou um projeto com a personagem Célia Celíaca, criada por ela. É a primeira personagem celíaca do mundo. E esse trabalho acabou virando uma coleção de livros também, a coleção da Turma da Celinha. Depois a Ivy também vai contar para gente. Então, nós estamos aqui. Agradeço a presença da professora Milena Martins, da Ana Júlia Klinger, que está nos dando boa tarde. Boa E as tarde. pessoas estão chegando. Eu vou agradecendo a presença de vocês, conforme a gente vai conversando aqui, porque é muito importante para nós contar com vocês. E o Trilhas Literárias tem a grande alegria hoje de estar aqui com a Eve Ferretti, uma grande amiga, além de ser uma grande escritora, por quem eu tenho muito carinho, muita consideração e admiro muito o seu trabalho também, tanto na literatura quanto na animação. Então, Eve, Tati, para você mim é uma ilustradora que se tornou escritora. Como foi esse processo? Conta para nós. esse processo é muito engraçado, porque na verdade eu fiz design de faculdade e entrei numa grande editora lá do Brasil de materiais didáticos, a editora Positivo. E o meu chefe, na época, eu fui lá para ser contratada como designer, mas ele viu meu portfólio e falou assim: você é ilustradora e escritora, só que ainda não percebeu.
e ele me contratou como ilustradora. Então, ele viu uma coisa que nem eu tinha visto, assim, uma coisa que quando eu tava, tem uma história muito curiosa, assim, porque quando eu tinha uns 8 anos, a, a professora chamou a mãe na escola e falou assim, acho que a sua filha tem algum problema porque ela só desenha, ela não estuda, enfim, daí foi um momento que minha mãe falou, acho que é melhor se deixar um pouquinho o desenho de lado, não desenhar mais, se interessar mais por matemática, e foi um período, foi uma fase que eu acho que eu acabei bloqueando, e eu só fui resgatar isso é, depois que esse meu chefe, que é um queridão, o Paulo Cesarban, que é um amigo até hoje, me deu esse toque e eu comecei a percorrer esse caminho. E aí eu ilustrei muitos didáticos, depois, paralelo a isso, comecei a fazer teatro, porque eu achava que o meu caminho, meu percurso era no teatro, mas senti que não. Depois comecei a me prospectar para a literatura, comecei a ilustrar muitos livros de outros autores, de grandes amigos, né? Inclusive tem o Álvaro Poussetti, ali do Paraná, um querido, a Aline Pinto, a Liana Leão, dentre outros, assim, do Brasil também. A editora do SESI São Paulo, outras editoras, assim, grandes editoras, e começou a vir aquele desejo de contar as minhas histórias. Começou a vir naturalmente, assim. Daí eu lembrei que lá na infância eu tinha aquela coisa de fazer o meu universo, assim, recortava papel, montava histórias, fazia cidades, fazia pequenos cenários, então, e já tinha um amor por stop motion, assim, então foi natural, mas acho que foi uma busca, já era uma coisa que estava ali dentro e acabou vindo para fora. Ive, eu vou voltar aqui contigo na tela. Então, uma paixão antiga, desde criança, não é mesmo? E aí acho que aconteceu esse bloqueio, né? E por uma professora que não teve um olhar muito, hoje ainda bem que é muito diferente, assim, as professoras têm uma percepção de ver qual é a vocação de um aluno e incentivar, mas com aquela professora que eu tive não foi bem assim. Então acabei Sim. bloqueando um caminho que era para ser. Mas ainda bem que tudo se desbloqueou e hoje você tem obras maravilhosas e está produzindo sempre, né? Já tem Ah, aí coisas obrigada. novas que você está pensando, depois você vai nos contar. E eu quero Inclusive, agradecer aqui as pessoas que estão chegando, Ive. Está chegando mais gente aqui para participar da que live e bom, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu que quero bom. agradecer a Maria Tereza Albach, que tem acompanhado todas as nossas lives do projeto Trilhas Literárias. Ela dá boa tarde e diz que está feliz por nos ver. Temos aqui Que bom, também um a Suziane beijinho. Leal Rufino de Oliveira, Aldi Gonzaga, César Tucci de Santos, a Áurea de São José dos Pinhais. Ó, temos pessoas de outras cidades. Vamos ver se também teremos aqui algum colega do Porto ou de Lisboa. Pois é. Aí me convidou também algumas pessoas. É, temos aqui outras pessoas chegando, mas vamos agora conhecer um pouco mais do trabalho da Ive Ferretti. Ive, e Vamos as tuas lá. inspirações para as histórias? De onde vêm? Você já pensava essas histórias quando era criança? Isso passou com aquele bloqueio e depois como que voltou isso? Quais as inspirações para compor as histórias? Bom, né? Eu acho que os lugares que a gente passa, as pessoas que passam na nossa vida, pelo menos na minha, cuidado, você pode ser a próxima história. É mais ou menos assim, e eu carrego muito, assim, uma vez eu dei uma entrevista, não lembro para qual revista literária que foi, e eu acho que eu carrego muito de Curitiba, né? Eu tive umidade na infância, aqueles mofos assim no muro, tive renite, bronquite, tive todas as ites. Então, aquela coisa do céu cinza, eu acho que Curitiba é uma coisa que está sempre referenciada assim na minha obra. Depois visitei outros lugares, outros países, morei um tempinho
em Paris, um tempinho na Toscana. Esses lugares acabam te imprimindo, alguma pessoa acaba te inspirando. Enfim, as situações acabam levando à criação dessas histórias. Eu tenho um caderninho onde eu anoto, hoje, que até foi presente do Pedro aqui, e já tem lá umas 10 ideias, assim, anotadas e começando a rabiscar. Mas acho que é Que isso, Tati, ótimo. vem da vida, dos lugares, das provocações, uma situação, uma frase pode te provocar, uma situação, algum lugar, enfim. Tudo pode ser motivo. Sim, até essa live pode ser motivo depois para te inspirar. Eu quero Pode, agradecer ao pode. Pedro Ah, também. Pedro é o companheiro da Ive, né, que deu esse caderninho para ela e está colaborando muito, contribuindo também na vida profissional, além de deixar esse sorriso lindo no rosto da Ive. obrigada. Nada. Olha, eu quero agradecer também os outros amigos que estão chegando. Olha, o Dalton Kostoski, muito obrigado. O Dalton é de Ponta Grossa. Temos também a Márcia Dias, de Rolândia, dando um oi pra gente. O Que Luiz bacana. Cláudio Bonfim, de Franca. E, inclusive, ele está dizendo que hoje ele tem uma filha de 17 anos que vive também isso. Ela ama desenhar nas entrelinhas, nas aulas online, sempre tem uma prancheta do lado. E enquanto pai, ele dá essa liberdade de expressão. Ah, deixa eu ver como que ele disse aqui. Só um instantinho, eu vou ler para não Uhum. falar bobagem. Ele diz: enquanto pai, esta liberdade de expressão sempre incomoda, pois ela ainda está em formação. Difícil tomar esta decisão. Olha que bacana. E você pode comentar um pouco sobre essa contribuição do Luiz Cláudio lá de Franca? Eu acho que eu posso, sim. Eu acho que a posição, o posicionamento da minha mãe foi o que ela achava na época. Hoje ela já diz que teria se posicionado de uma forma diferente, porque ela viu que aconteceu esse resgate de uma vocação mesmo. Tanto que ela, depois que eu entrei na Positivo e acabei esse caminho de me encontrar, fui fazer pintura no Solar do Rosário e encontrei uma mãe na vida profissional que acabou vindo para o pessoal, que foi a doutora Regina Casilo, assim, que foi uma incentivadora fora da órbita, assim, de tanto que ela me abraçou, incentivou, e esse abraço dela foi muito importante para mim, no caminho que eu estava seguindo. E a minha mãe se posicionou muito para incentivar, para dar força, para dar o respaldo. Eu acredito muito, Tati e Dalton, né? No Foi o Luiz Luiz, de Cláudio. Luiz, na força da vocação. E uma vez, eu acho que foi, se eu não estou enganada, Fernanda Montenegro que falou: como que você identifica, como que você diferencia vocação de talento? Por exemplo, né? Uma atriz, ela estava se referindo ao teatro, mas acho que o mesmo se aplica para ilustração, para pintura, para toda a área artística. A vocação, se você parar de fazer aquilo e conseguir ficar bem, é porque, ok, não é a tua vocação, é apenas um talento. Mas se você não conseguir ficar sem fazer aquilo, realmente é uma vocação. Então, o meu conselho, né, seria, eu acho que é incentivar ela para esse caminho, porque é um caminho também. Porque quando a gente começa a estudar, você veja, eu acabei, entre aspas, perdendo um tempo, porque depois, quando eu fui nesse caminho do desenho à mão livre, qual é a arte com a qual eu me expresso, encontrei a pintura sobre tela, agora está no digital para trabalhos mais comerciais, mas a literatura continua na pintura sobre tela. Passa pelo encontro da tua técnica, pelo encontro da tua sensibilidade. Fiz muitos anos de desenho à mão livre, pintura lá com o Gustavo Dias, lá de Curitiba. Então, assim, e vai ter todo um percurso. Então, se ele puder incentivar, se ele vê esse talento nela, essa vocação nela, incentivar para que ela siga em paralelo com a escola, eu acho que é uma boa coisa. Obrigada, Ive. Super dica. Eu quero fazer uma correção aqui que eu disse que a Márcia Dias era de Rolândia, mas ela é de Rondônia, gente. Olha que maravilha. Uau! Obrigada por estar acompanhando a gente de tão longe.
super Que beijo para você, bacana. Márcia. Nós temos aqui também a Clarice Espero, uma querida amiga do interior do Paraná, que sempre está acompanhando também. Ela é de Que Mamborê, bom. ela dá boa tarde, diz que está assistindo para ver se ela se inspira, e, né, e como ela admira esses profissionais da literatura. Ai, Nós que temos bom, também que aqui a lindo. Isabel, que está dizendo que o filho dela, o Bernardo, também ama desenhar e escrever histórias. Quantos Ó, anos ele então, tem, Isabel? Conta aqui pra gente. Daí eu conto aqui para a Ive. A Francisca Souza também está dando oi. Ela é do CEMEI Irmã Dulce. É bacana que vocês nos contem de qual cidade vocês são, se é, são de escolas, né? Que nós vamos localizando aqui os nossos convidados no Brasil o Trilhas está e aqui no chegando, Paraná né, também. A Tati? gente convidou pessoas de todas as bibliotecas públicas do Paraná para assistirem. O Dalton, Que inclusive, é da bacana. Biblioteca Pública de Ponta Grossa. Então, Ive, até para você conhecer mais sobre o nosso trabalho, a intenção, o objetivo dessas lives é fazer com que a gente possa divulgar mais também a literatura produzida, né, por artistas, escritoras, escritores aqui de Curitiba e do Paraná. Então, a gente está trazendo convidados daqui e convidados também de outras cidades, de São Paulo, né? Hoje você também Uhum. está morando fora, está aí no Porto. Então, a nossa intenção é mostrar para as pessoas que aqui no Paraná, em Curitiba, tem muita coisa boa de literatura infanto-juvenil sendo produzida, e às vezes por nós estarmos assim um pouco fora deste eixo do Rio, São Paulo, até mesmo Belo Uhum. Horizonte, Porto Alegre, que eles têm uma facilidade maior para colocar os escritores, né, uma divulgação maior. Nós aqui em Curitiba temos escritores excelentes como você e outros colegas que estão sempre participando das lives, e muitas vezes as pessoas não conhecem esse trabalho. Então, o objetivo principal é mostrar para as pessoas, né, do Brasil quanto nós temos aqui de literatura maravilhosa sendo Tem, escrita para criança e adolescente. tem Também para muita adultos, coisa. né? Mas tem um É, foco de literatura infanto-juvenil aqui muito grande. muito. Agora eu Tenho quero. amigos muito queridos, né? Tem a Marilza Conceição, tem o Álvaro Polsetti, tem a Liana Leão, tem a Josi, tem a Célia Sim, Cris Silva, que é uma queridona. Se eu não estou citando você, me desculpa, né? Mas tem muitos amigos, muita coisa boa. Inclusive a Biblioteca Pública, a Tati, organizou uma exposição minha lá, que, que deu um retorno muito bacana para a gente, assim, foi um retorno bastante emotivo, porque até os funcionários, quando eu fui retirar a exposição depois de um mês ou 2 meses, acho que ficou 2 meses, eles falaram, que pena que está indo, porque eu gostava de passar aqui e olhar. A Tati conseguiu um espaço lá para as minhas telas, para puppet do stop motion. Ficou um canto bem bonito lá. E é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, porque a minha mãe levava a gente lá quando era pequeno para participar dos eventos da Biblioteca Pública do Paraná. Então é um lugar que está sempre no coração também. Minha mãe que ama livros, aliás. que lindo, Ive. Obrigada. Então, como é importante, né, ter uma mãe que nos leva para a biblioteca, que incentiva a gente a ler. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? É, E essa exposição, a imagem que eu tenho da minha mãe é lendo, é com o livro na mão, porque ela come livros, bons livros. que lindo. Então, e só comentando um pouco também sobre essa exposição que a Eve fez na Biblioteca Pública do Paraná, na época eu trabalhava nessa instituição, e foi muito emocionante, porque não tinha idade. As telas, elas agradavam e elas mexiam com o imaginário de todas as idades. Quando a gente passava ali pelos corredores, estava todo mundo comentando e a exposição ela ficava bem na entrada da biblioteca. Então, toda vez que a pessoa chegava para devolver ou pegar um livro, ela dava de cara com a exposição. É, E as pessoas ficavam, e não são todas as exposições. Por estar sempre por ali, eu percebia que muitas vezes tinham coisas no hall e as pessoas passavam reto. Mas a exposição da Ivy mexeu com o imaginário de todas as pessoas e de todas as idades. Eu fiquei super emocionada com aquela eu senhora, que se eu não também. me engano até era da limpeza da biblioteca, que É, foi ela foi você até pedir que para me a falou, Ivy, eu acho. quando a Ivy Ou estava a gente retirando estava as junto, obras, não lembro. É. sim,
ela pediu se não podia ficar mais um pouco, né? Porque aquilo alegrava o dia dela. E é muito interessante porque as obras da Ivy, elas têm um tom, é um tom nonsense, que depois ela vai contar pra gente. São cores, às vezes, mais carregadas, é um outro universo, e que não é todo mundo que gosta desse tipo de literatura e desse tipo de desenho. Mas a gente viu que, na verdade, não é que as pessoas não gostam, elas não conhecem, elas não têm a oportunidade de ter acesso a esse tipo de literatura e de imagens. Então, quando isso está ali exposto, fazendo parte do cotidiano, você está passando, você está vendo, então se abre um outro mundo e as pessoas percebem que podem gostar de outras coisas que elas não conheciam antes. Então, isso é muito importante, esses espaços que as instituições e os projetos culturais e de incentivo e leitura dão para que os autores possam mostrar o seu trabalho. É bem Agora isso, vamos né? passar Bem aqui isso. para mais perguntas, vamos ver se tem mais gente chegando. Eu gostaria, Ive, que você nos contasse como que foi essa vivência em outros países, em outras cidades. Até você nos contou ali no começo que vivia um tempinho em Paris, na Itália, agora está em Portugal. Como você vê essas experiências nas suas obras? Então, o tempo que eu passei em Paris, assim, tem um pintor que eu gosto muito, que é meio referência, assim, que é o Bouguereau. E ver as obras dele ao vivo no Museu d'Orsay, que é um museu bem menor que o Louvre, mas para mim é um museu do coração, porque as obras dele estão lá. Os cemitérios de Paris, aquela coisa de você sentir aquela energia que tantos pensadores, tantos escritores, tantos pintores passaram por lá, eu acho que você acaba sentindo aquela emoção. Paris mexeu muito comigo, tanto que eu mudei a minha paleta de cores depois que eu fui para Paris. Acabei criando combinações novas de cores, a percepção da obra mudou, assim, totalmente. Eu acabei agregando. A minha paleta de cores mudou lá. E a Itália teve uma emoção diferente também, porque o meu avô é italiano, né, da região de. Quem aí é descendente de italiano sabe, né? Aquela coisa da polenta, bem ali de Curitiba, né? Eu moro pertinho, o pai e a mãe moram pertinho de Santa Felicidade, ali a coisa da polenta, da música. Eu lembro das festas que o vô fazia. E, e quando eu cheguei na Itália, eu senti uma emoção muito forte, assim. Eu lembro que eu estava na frente da Catedral de Milão, assim, ver aquela luz dourada. A Itália, para mim, pareceu muito dourada, assim, né? Paris tinha aquele cinza charmoso que me lembrou Curitiba, mas a Itália tinha essa coisa do dourado. Depois, quando eu fui para Firenze, lá para Florença, eu fiquei muito emocionada de ir na casa do Dante Alighieri, passar pela Ponte Vecchia. Lembro que eu também chorei perto do Omo lá de Firenze, também aquela luz. Eu acho que Portugal marca e está marcando, né? Tanto que essas novas criações que virão já são frutos dessas experiências aqui em Portugal. Eu acho que os lugares sempre marcam a gente, assim, né? E, e Curitiba está sempre junto. E com essa. E você está em outros lugares, você acaba conhecendo outra cultura, outras pessoas, tendo outra percepção do mundo, provocações que você recebe, né, Tati? Mas eu acho que elas. Eu tenho certeza que, assim como Paris mudou a minha paleta, passear pela Itália também mexeu. Esses lugares mais antigos aqui da Europa, né, que você vê o passado e o presente juntos. Então, o Brasil é um país jovem, então a gente ter esse passado ali tão, né, aqui, por exemplo, Portugal é um lugar assim que tem as grandes cidades, tem Lisboa, tem o Porto,
Mas tem uma base rural muito forte. Então, nas proximidades das cidades, você acaba vendo cenas assim de senhoras vestindo o luto, totalmente de preto. Eu lembro que o meu pai falava das tias dele usando aqueles tamancos de couro e de madeira, e aqui você vê. Então, assim, dependendo do lugar, eles chamam aldeia, da aldeia que você vá, você vê cenas assim. Então, são coisas que mexem. Acho que essas viagens só acabaram e acabam acrescentando para as obras, assim, acabam mexendo muito mesmo. E você pode contar para a gente mais como está sendo essa sua experiência em Portugal? O que que te levou para Portugal? Você já está aí há 4 anos, é isso, né? Mais ou menos isso? Final de 2016. Eu vim fazer um mestrado em ilustração e animação. A princípio era para ter ficado só o período do mestrado e ido embora, mas acabei conhecendo um gajo aqui e cá fiquei. Assim, é uma cidade, é um lugar, é um país que acaba te lembrando muito do Brasil pela língua, salvo as palavras que são diferentes, né? O sotaque, se bem que eu morei um tempo em Florianópolis, então essa coisa que tem muita É, o influência sotaque coreana, parecido. então, mas está sendo uma experiência assim, inclusive semana passada eu estive em Lisboa. É um lugar que carrega muita história, né, Tati? Muito mexe. Enfim, agora o vento da mudança já está vindo. Acho que ano que vem já vamos para outros Sim, mares. talvez Vamos ver. sim. Vão para outros lugares, né? Mas É, isso é coisas para o futuro. Depois é. você conta para gente. Eu queria te contar que a Isabel respondeu aqui a pergunta que eu fiz sobre o Bernardo. Ele tem 13 anos. E olha que Ah, olha. bacana, ele já fez o curso de História em Quadrinhos na Biblioteca Pública do Paraná, com o professor Marcelo, que é um Que artista, bacana. faz O História em Quadrinhos aqui em Marcelo Curitiba. Marques Lopes? Eu não me lembro se é Lopes, depois eu posso confirmar aqui. E ela disse que foi ótimo. E ela também é do CMEI Irmã Dulce, amiga da Francisca, que está aqui acompanhando com a gente Ah, que também. legal, que legal. Que bacana. Então, você veja, mais uma vez aí a biblioteca, né, estimulando a criatividade. Então, além de fazer os contatos com os escritores, ainda promove as oficinas, né, de criação literária, as oficinas de história em Que quadrinhos. bacana. Isso Muito é bom. fantástico. Que ela Olha, eu quero incentive o agradecer aqui pequeno, também. Oi, Ive? ela incentive o pequeno escritor. Quer dizer, pequeno não, né? Já está grande já. Sim. Então, eu quero agradecer também aqui a presença do Sérgio Miguel, está acompanhando aqui com a gente. É, o César Tucci de Santos está fazendo um elogio. Ele disse que ele está aqui na live e ele entrou no seu site e ele está conhecendo ali o teu trabalho. E ele diz que o seu trabalho é lindo. Te dá parabéns. Obrigada, obrigada. Ele, inclusive, César, né? obrigada, César. Você colocou o site aqui da EVE para que as outras pessoas que estão participando aqui também possam entrar, que é www.eveferret.com. Isso mesmo. Obrigada, César. Olha que bacana. Então, agora vamos perguntar para você é, como que é a construção do livro? Como que é o teu processo de construção? O que vem antes? O texto ou a imagem? E qual que é o diálogo, a relação entre a história, o texto, a imagem? Existe esse diálogo assim bem pensado ou isso acontece meio por acaso ou naturalmente? Tem mais uma relação aqui que eu queria te perguntar. É, no seu trabalho autoral, é diferente, né, a relação entre esse diálogo entre a ilustração e o texto? Quando é um trabalho seu que você está criando imagem e texto, é diferente de quando você está ilustrando um livro de um outro escritor? Como que isso acontece? Bom, quando a gente recebe um livro de um outro escritor para ilustrar, graças a Deus até o momento eu tenho uma liberdade para ver como, para eu poder propor esse diálogo entre texto e imagem. Mas obviamente assim que eu não tenho a mesma liberdade de uma criação minha.
né? Quando eu estou numa criação minha, o meu processo é, como eu tenho uma relação muito próxima com a imagem, o meu normal é eu dar a mesma importância para o texto e para a imagem. Então, no caso dos meus livros, a imagem não é um mero suporte para o texto. O texto conta a história e a ilustração conta essa história também. E um não vive sem o outro, no caso dos meus livros, assim. E eu acho que a ilustração ela é uma ferramenta muito poderosa, porque você pode ampliar o que o texto fala, você pode complementar o que o texto fala, você pode contrariar, você pode confirmar. Eu acho que as possibilidades são infinitas, né? Tem, por exemplo, esse primeiro livro que eu criei aqui, que foi A Menina que Organizava, que até tem uma história engraçada, foi depois de eu ter terminado um relacionamento, e o meu ex e a mãe dele tinham um toque por limpeza e organização. Então, eu acordei numa madrugada e veio a história do livro, já com as imagens, e se passava em Portugal. Naquela época eu nem imaginava em vir para cá. Estava mais inclinada a ir para os Estados Unidos. E aí a frase que me vinha muito forte era uma vez uma menina diferente das meninas daquele e de qualquer outro lugar. A pequena nada queria com brincadeiras, gostava mesmo era de organizar. Aí já começa aqui ela limpando a Torre de Belém. Então é uma coisa que acaba ampliando o sentido do texto, acaba exagerando. O tempo foi passando, daí no caso desse livro aqui, se passa, são as paredes da memória dela, então as páginas do livro são paredes, né, da memória. Ela fica moça no livro, ela envelhece. Então tem uma hora aqui que eu falo, estou me perdendo um pouquinho com a câmera, mas acho que está indo. Fala que a coluna dela começou a entortar, sua coluna foi entortando de tanto o chão ela lustrar, e as juntas foram engrossando de tanto a roupa ela esfregar, e os olhos se fechando por conta da exatidão ao bordar. Certa noite, como em tantas outras, deitou na cama seu corpo velho cansado. Olhou o céu e finalmente entendeu o que sempre a havia incomodado e o que a perturbava. Era o fato de no céu nada estar alinhado. Então fechou a cortina e decidiu: o firmamento será consertado. E aí ela vai bordar o céu. Aí o outro livro, que é o Moscas e Outras Memórias, que até tem a pintura aqui, a pintura original está aqui hoje. No caso desse livro, a ilustração acaba surpreendendo, porque eu gosto muito dessa provocação com o leitor, assim. Então, o narrador fala uma coisa e a ilustração mostra outra, né? E o livro começa. O livro é contado por um senhor que vai lembrando da sua infância, e aí ele vai recordando o que ele passou. Enfim, começa assim: as recordações de minha infância permanecem em minha memória quase tão fortes quanto os raios de sol que batalham para espantar o mofo que insiste em se espalhar pela casa. Minha avó era quem me levava para passear. Íamos sempre à mesma praça e sentávamos sempre no mesmo banco. Ela gostava de encarar o nada. Só desviava o olhar quando aparecia alguma mosca. Matava todas as que pousavam em mim e nela. Depois as colocava em potes de vidro e íamos embora. Minha avó parecia feliz com suas moscas. E a ilustração quem revela o que acontecia com as moscas. Tem também um outro que eu gosto muito. Havia também o senhor Gilbert, um velho solitário que morava em nossa rua. Todas as tardes, exatamente às 5 horas, ele corria para casa.
não importava onde se encontrasse ou o que estivesse fazendo. Não quero me atrasar para o chá com meu melhor amigo, era o que gritava, a quem o visse correndo desvairadamente pelas ruas do bairro. O senhor Gilbert parecia feliz na companhia do seu melhor amigo. E aí depois tem teve uns que foram publicados só aqui em Portugal. Tem o Homem que Soltava Pum e Outras Histórias. Aí conta a história de uma cidade muito peculiar. Tem os personagens. Eles têm um antes e um depois. Tem o Menino e a Árvore também. E aí tem o Carme, que ganhou o segundo lugar no João de Barro 2015 e 2016, que o papel das ilustrações também é muito importante. Uma coisa que uma amiga minha muito querida, Célia Cris Silva, que é autora, ela falou quando leu o texto desse livro, ela disse: ao ler o livro, o leitor vai perceber essa imensa distância entre o que o narrador conta e a realidade vivida pela menina. Se o livro fosse uma música, poder-se-ia dizer que todas as notas da partitura, lida pelo narrador, são invertidas, porque acaba criando... É sobre o olhar dos outros, sobre a vida da personagem, que eu acabei criando sobre essa coisa do que as pessoas falam, o que as pessoas deduzem que você está passando na tua vida e qual é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é mostrada pelas imagens. Então começa assim. Deixa eu mostrar para vocês a capa. Não processou aqui. Não processou, tá? Se quiser voltar, eu já me acho aqui. Enquanto isso, Ivi, deixa eu só te contar o seguinte: a Isabel, mãe do Bernardo, ela está nos contando aqui que o Tá nome aqui. do professor de História em Quadrinhos é o Marcelo Oliveira. E o Bernardo está do lado dela agora, ali junto, acompanhando a live, está assistindo, está adorando. E ela pergunta se você pode mandar um beijo e um abraço para ele, para o Um Bernardo. beijo e um abraço para o Bernardo. Uma honra ter o Bernardo aqui assistindo junto. Ó, processou. Que bom! E outra coisa Processou. também que eu queria te contar é que sobre o livro, só um instantinho, deixa eu só voltar aqui. Sobre o livro da menina que organizava, que você mostrou para a gente agora há pouco, eu também tenho ele aqui. Você estava no Esse lançamento. esse livro está com um vídeo incrível aqui na nossa rede, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um vídeo incrível produzido pela Celeste, que é a nossa colaboradora, nossa estrela aqui, de 9 anos, Muito que ela fofa. lê Muito as obras fofa. e ela faz uma leitura impressionante, né? Teatral. Dando a dica da leitura da semana. Então, nós escolhemos esse livro, eu emprestei para a Celeste, e quando ela devolveu o livro, ela me devolveu no envelope, não sei se dá para vocês verem direito, mas tem um coração aqui, ela está Oh, agradecendo. Ela e a Alice, a irmã dela, elas agradeceram aqui, dizendo obrigada, Tati, adorei o livro. Então, veja, já ganhou mais uma leitora, Ive. ai, que lindo. Agora processou um pouquinho aqui. Eu vou mostrar só. Esse livro acaba falando da sorte e do azar. Então, começa assim. Processa, por favor, PDF. Tá indo? Tá indo. Ive, enquanto está processando aí, esse quadro, essa tela é da menina que organizava? É do Moscas. Ah, esse é do Moscas. Do Moscas. Olha que coisa mais linda, gente. Não sei se eu consigo mostrar direito para vocês. É a... É só para me exibir, viu, Ivy? É só para mostrar que eu tenho uma tela. Eu tenho, Tem eu mais tenho. uma que está ali em cima, no cantinho É também. a Tia Imaculada. É a Tia Imaculada, essa aí. Essa é a Tia Ó, Imaculada. processou aqui. Mas não precisa nem sair, Tati. Só tem o. Então ele começa assim. Dizem que, né, usa
essa expressão popular, dizem que Carmen veio ao mundo carregada pelos braços da sorte. Menina dotada de uma beleza rara, muito amada por seus pais zelosos, talvez até em demasia, pois era raro ver a menina brincando fora de casa. E o que a ilustração mostra, na verdade, é a tristeza dela, né? E a solidão. Então, o tempo todo, e aí depois acontece a vida dela muda e o narrador deduz uma coisa e a vida dela acaba sendo outra. Quando ele acha que ela está triste, ela está feliz. Dizem que ainda na infância ela conheceu o significado da verdadeira amizade, vivia cercada por amigos, enfim, era uma criança que desconhecia a solidão. E por aí vai. Então, assim, quando eu crio o livro, eu digo que eu só fecho o livro quando eu tenho o texto e as imagens todos já estruturados. E muitas vezes eu mudo o texto por causa da imagem ou mudo a imagem por causa do texto. Então, é uma costura. E uma costura linda, que dá um efeito maravilhoso. Temos aqui mais um elogio. Eu agradeço a Yara Mello, que está participando aqui. E a Yara nos diz: a Eve Ferretti é uma artista incrível, sou apaixonada pelo trabalho dela. Linda. E temos Rita, também aqui um comentário do projeto do Trilhas Literárias dizendo que a Eve Ferretti é uma artista incrível. Ah, não, desculpa. Deixa eu ver se os. Ah, foi a Yara que disse isso. Eu estava confundindo aqui nos comentários. É que, gente, os comentários ficam no cantinho, então não eu é olho para o fácil. comentário, olho para a Ive, então às vezes eu me perco nos comentários. Foi justamente a Yara que nos disse isso. Que é uma artista incrível e ela é apaixonada pelo seu trabalho. Beijo, O Arita. Bernardo agradece aqui o abraço que você mandou para ele, o beijo, manda outro. Ah, que Nós lindo. temos aqui a Elaine Bis, que é uma das coordenadoras do projeto Trilhas Literárias, ela também está acompanhando e está gostando muito. A Miriam Agati diz que seus livros são lindos e dá parabéns. Obrigada. Vamos ver quem mais aqui. O pessoal está Uma honra. comentando, vamos continuar aqui. Tem mais coisas para nos mostrar? Como que tá aí? Ai, não, eu acho que agora eu até catei tinha o livro do Álvaro aqui. Álvaro, perdão, não sei se eu. Esse aqui é sobre a Chiquinha Gonzaga, de uma amiga que eu ilustrei. Mas o da Turma da Celinha é para falar depois, né? Isso, daqui Também. a pouco você conta pra gente. Até É, eles quero. acabam, eles acabam seguindo esse estilo do nonsense, mas, Sim. Antes de enfim. você mostrar os livros da Celinha, eu até vou pedir para você comentar mais com a gente essa questão do nonsense, né? As suas obras autorais, seja no mercado editorial ou na animação, elas são reconhecidas por esse estilo nonsense, né? Com esse toque, às vezes até meio sombrio, e você já revelou que isso tem muito da atmosfera de Curitiba, mas eu queria que você falasse da tua relação com o nonsense, de onde vem, e, aliás, se você puder comentar com a gente as obras que marcaram a Ive na infância, né, os primeiros livros, você já tinha contato com essa literatura nonsense, Alice no País das Maravilhas, é, como que era isso para você? Então, Tati, isso é outra coisa bem curiosa, assim, porque conhecia, lógico, Alice no País das Maravilhas, mas nunca tinha, assim, vou, né, me debruçar, é o nonsense, vou me debruçar sobre o nonsense, não era uma coisa, não era. Teve um dia que eu fui na casa da Liana Leão, que até nos apresentou, né? Beijo, Liana. E nos apresentou e eu mostrei para ela as ideias de alguns livros que eu tinha na cabeça. Daí ela falou: Nossa, Ivy, isso é Lear, isso é Edward Lear. E aí ela pegou The Book of Nonsense que ela tinha lá na casa dela, me mostrou e começou a me falar mais sobre o nonsense. Depois, acho que foi ela que acabou me dando o contato da Dirce Valtric, que é de Santa Catarina, da Miriam Ávila também.
Com a Dirce eu tenho sempre trocado muito e, enfim, aí eu comecei a ver as obras do Lear, as obras do Edward Gorey, comecei a ver que o Carroll, esse clássico do Carroll, que é da Alice no País das Maravilhas, era um tipo de nonsense. O Lear era um outro tipo, porque ele era ilustrador também, então eu tô mais pro Lear, digamos assim, mas eu acho que eu acabei criando o meu estilo nonsense de ser, assim, acabei desenvolvendo uma linguagem minha, estou ainda no desenvolvimento, né, que isso não para, isso é para sempre, assim, mas é um outro tipo de nonsense, mas eu percebo essa característica do, do absurdo, dos estranhamentos, né, de ter as várias camadas. O Lear falava que o estilo nonsense, estou até com um livrinho dele aqui, ele dizia que é para todas as idades, né? O nonsense é para os jovens do zero até os 100 anos, assim, ele brincava, porque ele é construído com muitas camadas, então tem camadas que as crianças pegam, tem camadas que os adultos pegam, mas tem todos esses elementos e eu hoje percebo que eu realmente tenho esse estilo nonsense que está em desenvolvimento. E sobre as obras da infância, a Sim, você minha poderia nos memória contar assim, quais foram os primeiros livros, né, os livros que te marcaram mesmo? eu tenho a primeira, assim, grande memória, assim, tirando alguns livros, assim, mas uns contos que me marcaram muito foram os contos do Machado de Assis. Eu li o Machado de Assis, eu tinha uns 13 anos e aquilo fez na minha cabeça, assim, porque eu falei, o que que é essa igreja do diabo? Eu li umas 2, 3 vezes o conto dele sobre a agulha, enfim, eu fiquei bem encantada com o Machado. Eu lia bastante também o Júlio Verne, ficção científica, assim, eu li todos dele, adorava. Depois, lá pela faixa dos. Tinha uns 12, 13, assim, uma coisa. E aquela coisa que provocou, eu falei, uau, assim, as imagens se formavam muito na minha cabeça. Quando eu comecei a estudar italiano, que até eu comecei a estudar italiano para entender minha mãe falando com as minhas tias, mas não foi bem sucedido esse plano, porque elas falavam um dialeto, enfim. Mas eu acabei lendo a Divina Comédia, do Dante Alighieri, em italiano, depois em português, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, o Mário Quintana, me marcou muito também. Ele com aqueles poemas dele, assim, que são simples, mas ao mesmo tempo tão intensos, tão, né, esses que aí estão, passarão, eu passarinho, com poucas palavras ele consegue, os objetos perdidos, eu fiquei encantada quando eu li, onde vão parar os guarda-chuvas perdidos nas gares, não sabes, vão parar nos anéis de Saturno, e sempre essa coisa da imagem. Um autor recente que também aconteceu uma coisa engraçada foi o Walter Hugo Mãe, né, que é um português, amigo de um amigo meu até, e lá de Curitiba, e eu li o Filho de Mil Homens um pouquinho antes de vir para Portugal. Então eu fui morar num lugar muito pequeno e às vezes eu tinha a sensação que eu estava dentro do livro dele, assim. Eu lembro que até na época eu escrevia que tinha aquelas coisas de cidade pequena, enfim, mas e depois com essa convivência maior com a Dirce, Valtric, mais pessoal, assim, acabei conhecendo outros autores, a Gertrude Stein, e comecei a estudar mais fundo, assim, o Edward Lear, o Gore, e ver que realmente, tipo, se conhecesse eles hoje, a gente seria amigos. Cada um com o seu estilo de fazer nonsense, mas teria figurinhas para trocar, assim. Que bacana, Ive.
eu não sei se ele tem isso, que apesar de ser ele não é um movimento único, né? Ele tem características em comum, mas cada autor é muito É, único, né? é, Tem muitas vezes você abre e você vê, isso daqui é Lear, né? Isso aqui é Yves Perret, é, né? Esse é, traço, ele cria uma relação muito próxima com o leitor, né? é, Ao ponto do leitor que acompanha saber reconhecer, não só é, pela imagem, mas até pelo texto. Isso aqui pode ser Carol, né? é. Então, o nonsense tem isso de É, uma. e o Ao Carroll, mesmo ele tempo que é um movimento, vamos dizer assim, ele não é um movimento como, sei lá, o romantismo, né? uhum. Os autores, eles ficam muito isolados, eu acho, no processo de criação e É, não tem uma o, organização de movimento, mas tem essa característica do nonsense. é, Seria mais ou menos inclusive, isso? inclusive quem nomeou foi o Lear, né? Ele escreveu The Book of Nonsense, e aí começou a ser chamado, mas quem pode falar disso muito melhor, lógico, que é a Dirce Valtric. Eu, Sim, eu e da a teoria, Dirce, estamos em é, conversa para ver se nós conseguimos trazê-la para ela contar um pouco para nós aqui, né, do trabalho ela dela também. é, Estamos pensando, estamos inclusive vou já ilustrar um uma livro dela, aproximação para que ela também possa vir aqui para conversar com a gente. vou ilustrar um livro dela, né, Dirce? Olha que maravilha! Olha, nós temos aqui também mais um comentário da Caroline Silveira. Adorei seu trabalho, Ive. O traço é muito bonito e gostei muito de suas influências literárias. Tudo que eu gosto de ler também. Olha que Oh, que bom, bacana, que bacana. muito bom. E eu gostaria que você contasse também para gente qual que é a tua relação com a animação. Você contou bastante do universo literário, né? E como é isso? Afinal, é possível ser um autor e uma roteirista ao mesmo tempo? Como que é esse processo também da Ivy roteirista? Então, é, a minha relação com a animação acho que é meio namoro antigo, assim, porque eu já gostava de stop motion desde pequenininha, e eu lembro, assim, que as minhas brincadeiras mais, sei lá, de primeira infância, eu construía cenários de papel, assim. Eu construía casinhas de papel, pegava o sulfite, construía, recortava janelinhas e formava um mundo ali, contava uma história. Então, acho que eu já estava ensaiando para animação. A Old Lady, ela surgiu depois que eu fiz um curso até de uma grande minha amiga, Rosana Vandermeer, de Curitiba. E aí teve um momento do curso que ela disse: eu queria que vocês esboçassem algumas ideias para um possível roteiro de animação. E eu esbocei umas 30. Nossa, E ela falou: uau, assim, você tem ideias assim com frequência? Eu falei: sim, tipo. E aí uma delas era Old Lady, que não pôde ser construída na totalidade, né? Requeria mais estrutura, tal, porque acabou sendo um filme feito entre amigos, né? Que se juntaram. Mas ele acabou viajando vários festivais e eu acho que é mais uma maneira de você contar histórias. Mas lógico que passa por uma adaptação, né? Por exemplo, eu não posso usar a mesma narração que eu usei no livro na hora que eu estou fazendo a minha animação. Ou eu adapto para discurso direto, ou eu faço uma outra narração. É, tem que haver uma adaptação ali, mas é uma possibilidade que eu gosto muito. Inclusive, esse tempo aí que eu ando meio sumida, estou no roteiro de um longa, né? Então, já faz uns 3 anos que estou nesse roteiro, e eu acho que é mais uma possibilidade, Tati. Eu amo tanto a literatura quanto a animação. Eu acho que são formas de você contar história, e eu sou apaixonada pelas duas, assim. que bom, sorte a nossa, que aí temos você nas duas linguagens. Muito bacana. E ainda não teve um longa, né? Agora que você está trabalhando no roteiro do longa, então vem novidade por aí?
Ano passado a gente ganhou o edital aqui de cinema em Portugal, já está terminando um teaser, mas que também não pode ser mostrado. Também estou ensaiando uma stop motion da Carmen, está aqui a Puppet, a pré-Puppet. São todas ou adaptação para um curta, ou um longa de repente, assim, mas todas as histórias estão, inclusive essas que estão esboçadas, eu já estou pensando nelas para livro, para animação, mas tem sido um trabalho bem intenso, assim, tem sido. Que bom. Em E além desse breve eu consigo trabalho, lotar. sim, e além desse trabalho intenso também na área da animação, como roteirista e produzindo também os trabalhos, você se dedica muito ao trabalho da Célia Celíaca, que é uma personagem que nasceu, era uma adulta, né? A Célia Celíaca, e depois ela foi também ganhando outras nuances e se tornou muito próxima do público infantil, porque nós temos muitas crianças com intolerâncias, né, à lactose, enfim, celíacas, né? E você, com esse seu trabalho, além de ser artístico, porque né, tem toda a questão das tirinhas, né, da qualidade literária, só que com esse objetivo de trabalhar essa temática, né, dos Uhum. celíacos, e depois isso foi crescendo, vieram as outras intolerâncias também, que as outras pessoas começaram a te perguntar coisas, né, e aí eu queria que você contasse para a gente como que surgiu a Célia Celíaca, né? E que parece que é um projeto já premiado em Portugal. E a turma da Celinha também, enfim, conte um pouco para a gente como que é isso.